Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Você perguntou sobre a avião. O Aham. que, o que eu senti assim, foi a questão do tempo. Eu achei que o tempo foi bem justo para a gente Ah, fazer, tá. mas fico pensando, se cair uma questão assim na prova, eu acho que vai ficar bem apertado, porque eu, por Ah, exemplo, levei alguns dias pensando, né? E aí você pensa um pouco, aí vai dar uma volta, aí tem um insight. tá. É isso que eu queria ouvir de vocês. Se vocês acharam justo pro tempo, mas se talvez, ou se talvez fosse um tempo mais curto, aí seria muito apertado. Então você achou isso, né, Luiz? Eu tive essa sensação. É, Entendi. ou se o tempo fosse mais Eu curto, disse, desse numa terça para entregar na quinta ou na sexta, talvez eu me enrolasse um pouco mais. Ah, tá. Você também, João? acho que pela quantidade de dias que a gente teve para fazer, deu para fazer, mas como o Luiz falou aí, acho que se fosse na prova, talvez fosse pesado, assim, pelo menos nessa fase inicial, agora que eu tô começando a esquentar ainda, Aham. mas com Talvez certeza. tenha um pouco disso. Não, mas beleza. Ainda bem que eu passei no avião, não deixei para prova. Tá, vou ver se nessa semana, foi semana passada, né? Então, essa semana, aí depois daquilo a gente viu árvores, né? E depois disso a gente viu pontes, né? E árvores muito fortemente na aula passada. E hoje já está entrando no assunto de conectividade, que também na aula passada tinha sobre isso de conectividade, né? Então, eu acho que essa semana até já daria para ter outro avião, mais pelo lance do conteúdo, né? Que vocês estão vendo. Mas eu também posso esperar outra semana. E a gente, depois disso, vai falar sobre grafos eulerianos e depois sobre grafos hamiltonianos, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Aliás, eu tenho que mostrar para vocês o cronograma, né? Eu não mostrei o cronograma, né? Conversar sobre data de prova. A minha ideia inicial é que... Peraí, que dia é hoje? 22 de setembro. É que seja mais ou menos pelo meio de outubro. Talvez um pouquinho mais para o início de outubro. Deixa eu ver. Aqui. É. Eu vou tentar ajeitar esse cronograma aqui, que tá meio zoado, sobre dias de aula e tudo mais, e data de prova, né? Uma coisa importante. E aí eu vou ver se essa semana ainda divulgo para vocês as datas direitinhas, tá? Então, ainda para a primeira prova, a gente vai ter grafos eulerianos, emparelhamento, grafos hamiltonianos. Tá? Então, ainda tem três coisas aí para a gente ver, além de conectividade, né? Que a gente está meio que falando disso hoje. Na aula que vem também vou falar sobre conectividade, tá? Bom, mais algum comentário? Beleza. Tá legal, Luiz? Tá sim, eu já coloquei o que eu achava. Ok. Eu acho que só o Anderson que chegou agora, e eu já tinha falado. Opa, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Tudo bem? O que eu tinha comentado era sobre a Avion, se tinha algum comentário a fazer, o que você achou, se você achou que o tempo foi justo ou não. O que você achou disso? Com relação ao tempo, como a entrega foi no último férias, isso, dia 19. Foi O sábado. tempo, assim, pelo menos consegui fazer dentro daquilo que eu tentei fazer
resgatando o que já vimos já de teoria e fazer o exercício. Pelo menos eu acho que esse período de uma semana eu consegui, de certa forma, me organizar e Mas se fosse, por exemplo, uma questão de realizar a prova atividade. para você fazer, aí já não seria tão rápido. Não foi uma questão rápida de resolver em 5 minutos, né? Entendi. Para você fazer um resgate teórico daquilo que você já viu e a partir desse ponto de referência você vai agindo nas suas decisões lá no caso dos exercícios. Tá bom. Enfim, pelo menos o prazo, não tenho que reclamar, não. Uma semana já foi um prazo, acho que bom para você fazer o avião. Tá legal. Bom, vamos lá. Vamos ver o conteúdo de hoje aqui? Então, bom dia aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre conectividade, tá? Então, o primeiro conceito que aparece em conectividade são cortes de arestas, beleza? É uma coisa mais geral do que a gente viu na aula passada sobre ponte. Vocês lembram o que é uma ponte? Se você remover a aresta, você cria mais uma componente conexa. Isso aí. Então, isso aqui, o modelo, essa ponte, nem todo grafo possui uma ponte, né? E a gente tratou isso, né? Quando possui ponte, quando não possui ponte, vocês lembram? No finalzinho da aula a gente tratou sobre isso, que envolvia um conceito bem visto desde o início do curso, que é para ter ponte, a aresta não pode estar onde? Em um ciclo. Isso, no ciclo. A intuição, né, que eu espero que pelo menos a intuição esteja clara a vocês, né, que no ciclo você tem mais de um caminho, né? E então, se você tira uma aresta, você ainda continua tendo um caminho. Aí por isso que tem esse contraponto aí na ponte, ser uma aresta que não esteja no ciclo, né? Então, enfim, mas isso a gente quer tratar muitas vezes sobre isso. Você tem um grafo, e aí? Uma aresta, às vezes, não é possível você desconectar o grafo. Mas quantas arestas você consegue? Com quantas arestas você consegue desconectar o grafo? É esse tipo de pergunta que a gente se faz, tá? Então, primeiro vamos definir o que é isso, né? Esse corte de arestas, né? Então, primeiro, uma notação, né? A gente denota esse par SS' entre colchetes como sendo o conjunto de arestas com um extremo em S e outro extremo em S', tá? S e S' são conjuntos de vértices, tá? Então, se você pega dois conjuntos de vértices aí, nesses dois conjuntos de vértices, você vai olhar as arestas que tem extremo de um lado e extremo do outro lado, tá? Essas arestas é esse conjunto aqui, tá? Dado isso, a gente diz que um corte de aresta de um grafo é um conjunto da forma S barra, tá? E aqui não é um S' qualquer, mas é S com S barra, e S barra, então S é um conjunto de vértices, e S barra é justamente o complemento dos vértices daquele grafo, tá? Então são todos os vértices que estão no grafo e não estão em S, tá? Então tem essa ideia do complementar associado aí, tá? Ou seja, você escolhe um conjunto de vértices qualquer que você queira aí, e aí você chama ele de S. Então, o corte associado a esse conjunto de vértices, o corte de arestas, é justamente o conjunto das arestas que tenham um extremo. Então, uma aresta vai estar nesse conjunto se ela tem um extremo em S e outro extremo no que sobrou, no conjunto de vértices que sobrou, ou justamente o S barra, tá? Vamos ver um exemplo. Então, esse aqui é o grafo do exemplo. Esse daqui em azul determina justamente
o corte associado ao conjunto S sendo AB, tá? Então, dado AB como o conjunto S, ou poderia dar o outro conjunto, né? CDE como o S, o corte de arestas aqui associado a esse conjunto S é justamente essas arestas em azul. Entenderam? Então, é justamente isso que eu estava falando antes na definição. Você pega um subconjunto de vértices, qualquer um que você queira, e aí você vai olhar as arestas que saem daquele conjunto. Basicamente é isso. Sair, não é sair, justamente, não está correto falar sair, porque a gente não está olhando grafo direcionado aqui, né? Mas vocês entendem essa noção de sair que eu estou passando aqui, né? Então, são as arestas que vão para outro conjunto, ou que vêm de outro conjunto. Basicamente é isso. São arestas que têm um extremo em S e outro extremo em S barra. Tá? Entenderam? Repara que eu poderia definir um corte, por exemplo, como sendo o conjunto B. Um conjunto cujo elemento fosse somente o B. E aí, quais seriam as arestas desse corte? Seria essa aresta AB e essa aresta BC. Beleza? E aqui só estou denotando esse aqui, o corte AB. Em relação a AB, né? Sendo S. Tá legal? Oh, desculpa, Arnaldo, você ia falar, eu te travei. Pode falar. Só falei que eu Tá entendi, legal. só. Tá bom para todo mundo? Entenderam o que é um corte de arestas? Professor, Sim. é um conjunto de arestas ou um conjunto de vértices? Eu achava que era de vértices. Corte de arestas é um conjunto de arestas. Tá, beleza. Tá? Corte de vértices é um conjunto de vértices. A gente vai ver isso depois. Tá? Mas a gente define o corte de arestas usando justamente um conjunto de vértices. Certo? Então, repara que S e S barra são conjuntos de vértices. Mas o que essa notação aqui denota para a gente é o conjunto de arestas em relação a S e S barra. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, isso daqui é o nome de um conjunto. E nesse conjunto os elementos são arestas. Tá? Essas arestas definem o corte de arestas em relação a esse conjunto de vértices. Ou esse par de conjuntos de vértices, se preferir falar assim. Entendeu? Professor. Beleza, Professor. beleza. Oi, Arnaldo. Nesse caso, tem alguma restrição, por exemplo, de uma aresta com extremo no próprio subconjunto? Com dois extremos no próprio subconjunto? Tem Não, restrição? não, isso não. Essas arestas que estão dentro do subconjunto, a gente não tem nenhuma restrição. E a gente beleza. não vai considerar elas no corte, né? Então pode ter, mas quando eu falar do corte, aí tem que ter um extremo num conjunto e o outro extremo no outro subconjunto. Isso. Beleza. Tá? Vamos lá, agora vamos ver um corte especial, tá? Aqui eu chamei de ligação. Se você for procurar isso aqui em inglês, então, corte de arestas é add cut, tá? Se você for procurar isso aqui em inglês, se chama bond. B-O-N-D, tá? É um bond. Um bond, né? E aí a gente traduziu para ligação. Eu estou usando essa tradução, nem sei porquê. Deixa eu ver se a tradução de bond é ligação. Vocês sabem me dizer? Acho que foi o jeito que eu aprendi. Ação química né? Vínculo, ligação, Então tá uma tradução justa, né? Tá. Então, uma ligação é um corte de aresta especial, tá? É um corte de aresta que ele é minimal, beleza? E não vazio, né? Vocês entendem, se vocês lembram a definição de minimal, o que o minimal aqui tá
está passando para a gente. É até bom um exemplo de minimal, né? Porque a gente viu lá na primeira aula, quando eu falei sobre máximo e maximal, eu disse que o mínimo e o minimal eram análogos. Então aqui é um exemplo que aparece isso. Aparece isso de fato, né? Lá era a pergunta de ser máximo ou maximal em relação a clique e conjunto dependente, né? Agora aqui eu estou dando um conceito que aparece o termo minimal em relação ao corte de arestas. E aí, o que vocês me dizem em relação ao minimal aqui nesse problema, né? Eu poderia dizer que uma ponte é uma ligação minimal, é uma ligação. Se eu Sim, fizer um corte de areia, é uma ponte, né? Então teria sim. uma ligação. Tudo bem, é um exemplo. É isso aí. É. Mas o que o minimal passa aqui, em termos gerais? Você me deu um exemplo de que, de fato, isso é um corte de arestas minimal. Mas nem todo gráfico tem uma ponte, né? Mas o termo minimal se refere ao seguinte, vamos voltar aqui no exemplo anterior. Ó, o corte, um corte que eu apresentei foi esse em azul. Repara que minimal é diferente de mínimo, tá? É dado um conjunto que você tem e que satisfaz a propriedade que você quer, que no caso aqui ser um corte, se você... aqui, por exemplo, eu estou usando 3 arestas, né? Então, a minha pergunta existem 3 arestas aqui no corte. Se eu remover uma aresta, você removeu uma aresta do corte, né? Então, eu voltar a ter um cinza aí associado. As arestas que sobram é um corte de arestas ainda? Eu creio que sim. Se mantém. Só mudaria só no caso extremo, né? Repara que se esse AE voltasse à história aqui, ele não tivesse mais no corte, o grafo... O que aconteceria com o grafo? Mas eu não sei se vocês notaram, o termo corte, ele aparece aqui, não é à toa, né? O que significa cortar? Nesse contexto aqui, cortar. Vocês concordam que meio que você está separando isso aí? Você está meio que desconectando, inclusive. A ponte tinha esse papel, né? Aumentar componentes conexas, né? Então, aqui também, o corte de arestas, o papel disso, o objetivo disso é desconectar o grafo. Então, é pegar esse conjunto de arestas que atravessam, né? Meio que são transversais nesse contexto aí. Quando você remove, você quebra o grafo. Então, a gente diz que esse corte, quando ele é minimal, porque primeiro ele tem que ser um corte. Se você tem uma aresta que você deixa de considerar ela no seu corte, você não desconectou mais o grafo. A implicação é essa. Vamos ver aqui no exemplo. Vai aparecer um exemplo. O Edmundo fez um comentário justamente que aparece nessa observação aqui, certo? Que se você tem uma aresta que é uma ponte, então ela é uma ligação, certo? É um corte de aresta minimal porque se você não considerar essa aresta no seu corte, então você perdeu a propriedade de ter um corte de arestas, certo? Repara que o termo minimal se refere, de um modo geral, a você ter um conjunto que satisfaz a propriedade que você busca. E esse conjunto tem X elementos ali. Agora, se você pegar um elemento ali e não considerar desse conjunto mais, a propriedade que você tinha, você deixou de ter. Então, aqui no caso, a propriedade de ser um corte, você deixou de ter, tá? Então, vamos lá. Ó, se G é conexo, uma ligação de G é um subgrafo minimal de B, é um subgrafo minimal B, né? Isso aqui é a ligação, certo? B é a ligação. Então, em que se você remove esse B,
o que sobrou ficou desconexo, tá? E repara que é minimal em relação a essa propriedade aqui, né, de ser um corte e tal, desconectar o grafo. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Em relação primeiro a corte. Esse conjunto, aí já tem a resposta, né? Mas vocês concordam que esse conjunto de arestas em azul não é um corte de arestas? Por que que não é um corte, Luiz? Eu perguntei primeiro. Ah, tá. Não, você pergunta se a gente concorda que não é, eu não É concordo. verdade, né? Não, Foi porque mal. ali entre o B e o C não existe, no caso, ali uma descontinuação, né? Existe ali uma linha. Entre o B e o C, talvez. Com BC? Arestas B e C. Ela, assim, o gráfico que está em azul, ele não pertence àquele corte. Logo, ele seria algo desconexo. Mas o corte a gente vai desconectar. Não, nesse caso aí, ele não seria, ele é um gráfico desconexo, isso. Porque entre a B e aresta B C? e C. Uhum. Não, isso aí não Não? ficou legal, não. Não. Olha só, vamos lá. O que que a gente entende como sendo um corte? São arestas, né? Mas essas arestas, elas vêm de onde? Vem do conjunto S que você estabeleceu como sendo um subconjunto dos vértices. E dado que você estabeleceu um conjunto S, você tem que todos os vértices que sobraram no grafo estão do outro lado, estão em S barra, justamente, né? Sim. E aí você tem que olhar para considerar no corte as arestas que tem um extremo em S e um extremo em S barra. Ah, tá. Então, quer falar, Arnaldo? Pode Sim, falar. é porque, só para tirar uma dúvida, bastaria, então, por exemplo, eu criar duas componentes conexas que eu já faria isso, né? Por exemplo, se eu tirasse ali FG, CG e DH, já seria suficiente, né? Se você tirasse do FG, que exatamente? Do se eu corte ou do cortasse, grafo? se eu cortasse essas arestas, a aresta FG, CG e a DH, aí já seria suficiente para eu criar essa desconexidade, né? Entendi o que você falou. Ou seja, essas duas arestas não pertencerem ao corte. Não precisaria. Elas não ficarem azul, não ficarem em azul. Isso. Perfeito. Beleza, isso sim. Ok. Mas por que que isso daqui não satisfaz o que eu quero? Porque desconecta o grafo, né? Esse conjunto azul aqui que eu coloquei, desconecta o grafo. Mas ela não é um corte de arestas. Sim, agora eu entendi, Luiz. Agora eu entendi. Eu entendi que você estava querendo ao contrário. Se era de fato que o seu gráfico era conexo. Como eu tinha visto aqui entre a aresta B e C, eu já entendi que não. Não entendi. Uma questão de observação mesmo. Agora eu entendi. Não sei não. Vamos lá. Ó, isso que o Arnaldo comentou, de fato, ele apresentou para a gente um corte de arestas. Mas ainda assim não responde a pergunta que eu fiz aqui do porquê isso daqui em azul não é um corte de arestas. Existe um subconjunto? Fala aí, ô Edmundo. Depois o Arnaldo fala. Falei. Não, para ser um corte de arestas, ele não teria que aumentar o número de componentes conexas em uma unidade apenas? Não precisa aumentar em uma unidade apenas. Tem que aumentar o número de componentes conexos. Agora, se é em uma unidade, a gente não tem essa garantia aqui ainda. Não apareceu isso aqui exatamente. Ok. Tá? Então, olha só. Quer falar, Arnaldo? Eu só iria te perguntar se é porque existe um subconjunto que já seria suficiente para criar o corte? Entendi o que você falou. Existe um subconjunto que é um corte, né?
mas você colocou mais coisa ali e aí deixou de ser um corte. Isso, Também não é por isso, não. exatamente. Aí não seria minimal. Não, aqui a gente nem está olhando o fato de querer um minimal ou não, né? Então, não tem a ver com isso também, não. Então, o que a gente tem que olhar aqui? É o que define um corte, né? O que define um corte são dois conjuntos. É S e o complemento de S, o S barra, certo? Aqui eu dei a vocês um conjunto de arestas, que são esses em azul aí, tá? Quais são dado esse conjunto azul, quais são os possíveis conjuntos S que satisfazeriam ou satisfariam? Satisfazeriam, né? Satisfazeriam, né? Então, quais eram os possíveis conjuntos S que dava certo isso daqui? Acho que é melhor falar assim, né? Mais simples. Então, a gente tem que olhar essas possibilidades. É o jeito de responder isso. Então, repara que você tem que ter, dado um S que você estabeleceu, o seu S barra já está definido. E aí você tem que ter que o seu conjunto de arestas tem que necessariamente, cada aresta, ter um extremo em S e um extremo no que sobrou. Beleza? Então, vamos fazer uma análise de casos aqui. Isso aqui não é muito misterioso nesse sentido. Então, por exemplo, repara que esses três vértices aqui, por exemplo, tá? As arestas, não existe aresta azul aqui entre esses três vértices? Beleza, né? Não existe aresta azul entre esses três vértices. O que isso quer dizer? Vocês concordam que eles têm que estar no mesmo conjunto? Porque se eles estiverem em conjuntos diferentes, as arestas que existem entre eles ali teriam que estar em azul. Beleza? Beleza. Tá claro para todo mundo o que eu falei? Eu estou aqui construindo um argumento aqui agora com vocês. Eu acho que está fazendo sentido o que eu estou falando. Mas se não tiver, a gente volta e pensa de novo. Mas entenderam o que eu disse? Repara aqui, dado um S, quer dizer, não dado um S, né? Que aqui foi dado um conjunto azul. Essas arestas em azul. Então, a minha ideia é estabelecer aqui com vocês possíveis. A gente está assumindo, olha só, vamos pensar que seja um corte. Então, dado que eu assumi que é um corte, vamos obter aqui conjuntos S que satisfazem a restrição de corte. Ou seja, eu vou pegar um S em que o S barra já vai estar definido, porque eu vou ter escolhido esse S, então é o complemento disso. E aí, as arestas em azul tem que estar dentro dessa restrição, que é cada aresta com um extremo em S e outro extremo em S barra. Aqui, por exemplo, então, dado que entre esses três vértices aqui não existe aresta em azul entre eles, então o que eu disse é que eles têm que estar no mesmo conjunto. E sem perda de generalidade, estou supondo que eles estejam em S. E eles têm que estar no mesmo conjunto, porque se algum par de vértices aí estiver, né, em conjuntos distintos, é porque a aresta entre eles deveria estar no corte. Beleza, né? Beleza. Legal. Então, dado que isso aqui está em S, o que resta para a gente? É que todo o que sobrou esteja em S barra. Tá claro isso? E é de novo da definição de corte. E aí vai ter sempre uma aresta. Tem essa aresta que sacaneia a história. Porque ela é uma aresta entre vértices que estão no mesmo conjunto. E não satisfaz a nossa restrição de corte. Tem um pouco a ver com o que o Arnaldo comentou, né? Que o Arnaldo comentou algo meio que isso aqui. Ele falou um subconjunto disso já é um corte, né? Mas, enfim, ainda daria. Se você trocasse. Então, pegar um vértice e passa para outro conjunto aqui. E aí talvez desse certo isso. Entendeu?
Acho que eu falei meio rápido agora, talvez. Mas, enfim, o que eu disse aqui? Primeiro, vamos voltar. Tá claro que, uma vez que eu estabeleci esse conjunto aqui como sendo S, tudo que sobrou está em S barra. Então, essa aresta aqui vai sacanear a gente? Porque vai ser uma aresta que está em azul, mas ela não satisfaz a restrição de ter um extremo em S e um extremo em S barra. Beleza? Beleza, Tá beleza. legal. Então, o que a gente poderia, talvez, contornar essa situação? Poderia? Ah, tá legal. Ok, isso aqui eu concordo que esse S não pode ser isso. Mas o S poderia ser esse conjunto, acrescentando esse vértice também em S? Antes de vocês me responderem isso, vocês entendem que só aquilo que a gente acabou de falar não é suficiente para dizer que isso não é um corte de aresta? Porque só foi um caso. Só foi um Sim. caso Poderia ter em que outro a caso gente que fosse, né? tratou o S como sendo esses três. Oi, Bianca, desculpa, fala de novo. Você poderia fazer outro tipo de corte na qual essa definição se aplicasse, né? Exatamente, é. Então, é isso que a gente está vendo agora. Então, você poderia generalizar um pouquinho essa ideia, antes de eu fazer isso que eu estou dizendo aqui, pensando, tá, então o S aqui vocês concordam que eu não posso, mas o S sendo esses três, aí vocês também têm o mesmo tipo de análise, né? Porque aqui vão ter esse par que vai sacanear a história, beleza? E aqui também, se você considerar CS como sendo esse trio, também vai sacanear a história, esse par de arestas aqui. Então, meio que trata vários casos aí nesse único caso que a gente considerou, né? Mas, e isso daqui? O que é isso? É um conjunto S que eu estaria estabelecendo aqui com vocês, acrescentando porque o problema anterior foi o quê? Foi justamente essa aresta. Essa aresta sacaneava a gente por quê? Porque ela tinha dois extremos em S barra. Se você quer que tenha toda a aresta do corte, um extremo em S, um extremo em S barra, então é porque um desse par aqui de extremos dessa aresta tem que estar em S e outro em S barra. Então, um caso que isso seria possível era considerar assim. E somente esse caso. Não existiria um caso em que H estivesse em S barra e D estivesse em S. Concordam com isso? Porque B é um par de vértices que estariam no mesmo conjunto S. Então, você não pode jogar o D para S. Você pode jogar inicialmente aqui, olhando assim por alto, o H para S. O que eu estou dizendo aqui, vou fazer em outra cor, é que, uma vez que isso daqui, vocês entenderam que não dá, certo? Então, não dá por conta justamente dessa aresta DH. Colocar esse conjunto aqui como sendo o conjunto S, não é possível. É isso que eu estou dizendo. Não é possível já de cara. O porquê não é possível? Porque a aresta BD está conectando o mesmo conjunto. Perfeito. Então, isso não pode. Então, por isso que aqui a gente já pode passar, quer dizer, passar batido, não. Também se faz parte dessa análise que eu acabei de fazer com vocês. Mas e esse caso aqui? Agora, repara que em S, não existe aresta em azul entre pares de S. Mas aí, dá algum problema aí? Tem algum problema? Eu acho que esse é um corte válido. Pensa mais um pouquinho. Repara que S, ok, está satisfazendo. Você não tem aresta azul entre par de vértices nesse conjunto aí.
Mas o que, que a definição de corte tem que trazer para a gente? É um subconjunto de arestas. Ok. E o que, que cada aresta tem que ter? Você tem que pegar todas as arestas que têm extremos onde? Tem que ter extremo em um conjunto, um extremo em um conjunto e o outro no complemento. E isso está satisfazendo isso? Mas aí uma pergunta, são todas as arestas? Isso, todas. Tem que pegar todas, porque é justamente, ele é definido pelo conjunto de vértices. Ele é definido pelo conjunto de vértices S que você tomou. Então, se eu escrevo para você S sendo Tremelique. Então, S sendo B, C, F, H. Se eu dou isso aqui para vocês, só existe um único conjunto associado a ele, em relação a S e S barra. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se eu dou esse conjunto aqui S, esse conjunto aqui, ele já está claro para você quem é. Não é algumas arestas, são todas as arestas que tem um extremo em S e outro extremo em S barra. Entendeu? Professor, Diga, Arnaldo. aí para servir, eu precisaria só pintar HG e HI de azul? Isso. Beleza, mas isso é um passo um pouco adiante. Então, por que que isso daqui não é um corte? Essa é a resposta do que vai fazer ser um corte. Mas por que que ainda não é um corte isso? Nem todas as arestas cruzam o conjunto de vértices. Quase isso. Nem todas as arestas, eu vou usar ao mesmo tempo que você usou cruzam aí. Nem todas as arestas que cruzam de S para S barra estão nesse conjunto em azul. O que quer dizer isso? Uma vez que o conjunto que eu estou dizendo é esse, o que deveria estar no... Se isso aqui em azul fosse um corte, é porque todas as arestas de S para S barra, que cruzam ou que são transversais nesse contexto aí, estão em azul. Mas não, está faltando a aresta aqui ficar em azul. Repara que desse conjunto aqui, as que vão para S barra estão ok, que são esse par e esse par. Agora, o H, para cá, tá ok, tá para S barra. Mas aqui não, ó, esse par GH, HI, não tá em azul. Não tá dentro desse conjunto aqui associado ao S. Então, isso que está em azul não é um corte. Pensando em que S seja esse conjunto de 4 vértices aqui. Beleza? Então, não é um corte isso que está em azul. Beleza? Ok? Repara que aqui talvez haveria algumas outras análises para a gente terminar, pensar em aqui, tá aí agora se você botar o I, se você botar o G junto desse trio aqui, ainda vai dar rolo por conta dessa aresta aqui em azul. Então, acho que o caso que mais gera esse tratamento cuidadoso é esse que você está agregando nesse trio, o H. Pelo menos olhando aqui agora com vocês, é o que me vem à cabeça. Beleza? E eu estou construindo um argumento aqui com vocês. Assim, eu estou pensando aqui junto. Concordam com isso que eu falei? Sim. Agora, o Sim, Arnaldo... sim. Agora ficou beleza. Fala, Bianca. Não, eu acho que com essa explicação ficou bem mais claro. Tá legal. Então, o que o Arnaldo comentou é justamente uma coisa que a gente vê. Até é interessante isso, porque vou botar em azul.
eu fazer com isso aqui mesmo. Então, estou pintando a aresta aqui de azul. Você pintar muito bem, ó, tá direitinho uma reta aqui, ó, um segmento aqui. Então, eu acrescentei... não, então, agora sim, dado S, que são esses 4 vértices, a gente tem que o conjunto de arestas em azul define um corte. Certo? Tudo bem agora que isso aqui é um corte? Beleza. Sim. Só fazer um comentário, Luiz. Fala. É legal que esse exemplo aí, quando eu questionei lá no início que não era possível ter um corte que gere mais de uma unidade de componente conexo. É um exemplo que... Perfeito. Exatamente isso e clarificou esse meu questionamento. Exato. Então, é um exemplo que você vê de um corte que você aumenta o número de componentes conexas em mais de uma unidade, certo? A saber, você quebra isso aqui em 1, 2, 3, 4 componentes conexas, né? E outra, eu pergunto a vocês, tá, e esse corte aí é uma ligação? Aí para ser ligação precisa ser minimal, né? É. Aí então não. Se você remove ou vértices ou arestas desse conjunto aí, você passa a ter um corte ainda, né? Sim. Se você remove do corte esse vértice H, por exemplo, né? E aí sai com ele todas as arestas. Repara que eu não estou tirando esse H do grafo. Eu estou considerando o subconjunto desse conjunto S, de modo que, então, removi esse H. Eita. Removi esse H e o que sobrou ainda assim é um corte. Então, beleza, isso daqui não é minimal, é um corte, mas não é uma ligação. Ok? Responde também uma outra pergunta que talvez vocês pudessem ter vindo. Eu não sei conjugar verbo direito não, gente, foi mal. Vocês poderiam eventualmente ter pensado se todo corte já é uma ligação. Então tá claro que não, né? Isso aqui é um exemplo. Beleza? A gente sabe que toda ponte é uma ligação. Aí sim. Mas... Fala, João. Oi. Professor, não, acho que eu estou meio lento hoje. Se eu tirar o H do conjunto S, aí ele vai entrar no conjunto S barra, né? Ou não? Isso aí. Mas aí ele sai com ele essa aresta azul também. Essa aresta azul e essa aresta azul. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí a justamente vai aparecer aqui. Então, isso daqui é um corte de arestas. Tá? Então, BCF define um corte de aresta. Repara que com isso daqui também responde um pouquinho a pergunta que algum de vocês me fez. Como se define um corte? Se é pela aresta, se é por vértice e tudo mais. Então, corte de arestas é um conjunto de arestas. Mas ele é um conjunto de arestas que é dado pelo conjunto de vértices que a gente assumiu como sendo esse S. Então, por isso que eu posso dizer que S define um corte de arestas. Tá? E essas quatro arestas definem uma ligação. Tá? Então, esse corte, ele que está em azul agora, é uma ligação, porque essa aresta DH não está, né? Não está sendo considerada aqui. Né? Então, de fato, satisfaz a minha propriedade, que é você ter um conjunto S de um lado
e o seu comprimento de outro lado, e as arestas transversais aqui justamente definem para a gente um corte. Legal? Tá beleza? Sim. Hoje eu tenho certeza que eu não vou chegar no final da aula. Ainda estou no slide 16. Era para eu falar isso aqui, sei lá, em 5 minutos. Estou aqui já, sei lá quantos minutos falando. Mas está tudo claro? Estão entendendo bem? Então, né? Escreva o nome de vocês aí, por favor. Eu acho que hoje quem faltou? Deixa eu pensar. Jesus não faz mais parte. Jesus não está mais entre nós. Ele abandonou o curso. Acho que tá todo mundo, né? Como a turma é pequena, é mais fácil pensar em quem não veio. Mas eu acho que tá todo mundo. Temos alguém aí? Luiz, Oi, mano. eu fiquei em dúvida se esse exemplo aí realmente é uma ligação, né? Vamos lá, vamos voltar. Esses aí que você está agora, com essas 4 arestas em azul. Se eu remover o vértice B, por exemplo, eu não consigo manter a propriedade de ser um corte? Ah, vamos ver. Não sei. Repara se o vértice B ele fosse para o S barra, né? Aí você teria que essa aresta e essa aresta deveriam estar dentro desse conjunto de arestas aqui, mas elas não estão. Repara que aqui, ó, quando eu falei de remover a aresta H, a gente só removeu, no caso, associado a ele, as arestas DH e essas duas arestas aqui, porque, né, antes você tinha isso daqui sendo um corte, né? E aí você repara que havia, então, um subconjunto de arestas do conjunto de arestas inicial, que a saber, era BA, BD, CG, FG, DH, DG, HI, HG, HI. Então, isso daqui era o conjunto de arestas que a gente tinha considerado. E aí, a pergunta é, existe alguma forma de você remover arestas aí e manter um corte? A resposta foi sim, porque quando a gente remove esse H, na verdade a gente está removendo as arestas DH, HG, GI. Então existe um subconjunto dessas arestas que são a BA, BD, CG, FG, que mantém a propriedade de ser um corte. Beleza. Agora, o que você sugeriu agora é você remover, no caso, o vértice B. Remover de novo, não é remover do grafo, mas é tirar desse conjunto S. Pô, o Edmundo caiu. Ô, Edmundo, você ouviu o que eu estava falando? Não, esse finalzinho agora eu não peguei, caí aqui, mas eu voltei. Caraca, machucou não, né? Tem problema não, eu vejo na gravação. Segue aí. Não, deixa eu voltar, pô. A dúvida era sua, tem que responder. Só desabilita o microfone porque tá voltando o som, tá? Mas você chegou a entender o que eu estava mencionando aqui? O porquê que o que você falou não é um subconjunto do conjunto inicial? Então, por isso que não existe um conjunto menor do que esse azul considerado aqui, um subconjunto, né, menor do que desse considerado aqui, que ainda se mantém a propriedade de ser um corte.
O que eu falei foi o seguinte, vou tentar recapitular um pouquinho rapidinho, de um jeito mais rápido, talvez. O que a gente tinha estabelecido, o que a gente tinha entendido? Que BCFH, de fato, definia um corte. Deixa eu voltar. Isso aqui definia para a gente um corte. A gente tinha entendido isso. E a gente viu também que quando a gente remove o vértice H do conjunto S, o H passa a pertencer a S barra. Consequentemente, essa aresta DH, GH, HI deixa de pertencer ao corte. Ou seja, ela volta a estar em, azul, em cinza. O que quer dizer é que existe um subconjunto desse conjunto azul aqui que mantém a propriedade de ser um corte. Qual é o subconjunto azul? Qual é o subconjunto desse conjunto azul que mantém a propriedade de ser um corte? São esses 4 arestas aqui. São essas 4 arestas aqui. Beleza? Então, dado esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas, existe um subconjunto dele que mantém a propriedade de ser um corte, que são esses 4 arestas aqui. Essas 4 arestas aqui. Beleza? Aí, o que você comentou, pô, mas se você remover o vértice B, FC define um corte. É menor. Beleza, concordo com você. Mas esse novo corte que passou a ser criado não foi obtido a partir de um subconjunto das arestas aqui que definiu o corte anterior. Então, por quê? O conjunto das arestas que a gente tinha um corte era BAB, BD, CF, não, CG, FG. Isso daqui, esquece isso aqui que está em azul e tal. É o corte que está sendo definido para a gente, considerando esses 4 vértices, esses 3 vértices aqui. Ok? Isso aqui fica em cinza, né? Porque ele não está pertencendo a... Beleza, então, isso daqui para a gente definir um corte. Agora a pergunta é, existe um subconjunto dessas arestas aqui. Tem que ser um subconjunto dessas arestas, de modo a definir um corte. O que você propôs quando você removeu o B é que você considerasse somente esse par. Ok que esse par define para a gente um corte também, menor, inclusive, do que o anterior. Mas repara que a pergunta não se refere a ser corte mínimo, mas a um corte minimal. O corte minimal, então você tem que, dado o corte que você tinha, que era por essas 4 arestas aqui, ver se existe alguma remoção dessas arestas aqui, de modo a manter a propriedade de ser um corte. Entendeu? Antes, aí vou retornar de novo. Antes, quando... Eu apaguei. Antes, quando a gente tinha esses 4 vértices aqui, eu falei de remover esse vértice H e manter um corte, de fato, mantinha ainda um corte, bastando remover esse H, porque havia um subconjunto de arestas do conjunto do grandão que eram esses 4. Além disso, a gente tinha DH, a gente tinha HG e a gente tinha HI. A gente tinha esse conjunto enorme aqui. E havia um subconjunto desse que mantinha a propriedade de ser o corte, que foi quando a gente removeu, então, essas 3 arestas. Beleza? Então, ok, existia um subconjunto menor, mas agora não mais. Não existe um subconjunto desse de modo a manter a propriedade de ser um corte. Entendeu? Muito do que eu vou falando é em relação à pergunta de vocês, tá? Para mim, às vezes as coisas estão claras, para vocês não, então vamos perguntando. Tá legal? Respondido a pergunta, ou Edmundo? Sim, Luiz. Perfeito. Obrigado aí, cara. Falou.
Então, vamos lá. A gente já entende o que é um coorte, entende bem o que define uma ligação, né? E repara que a pergunta aqui não é em relação ao mínimo. Isso é uma coisa que vai aparecer no final da aula, eu acho que nem de hoje, porque já está quase acabando a aula. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Isso daqui a gente vai ver uma demonstração em relação a isso, e eu acho que aí vai acabar o conteúdo de hoje. Vamos falar sobre coárvore, tá? Então, uma vez que vocês já entendem bem o que é um corte de arestas, uma ligação, uma ponte, vocês já sabiam da aula passada, né? Então, uma coárvore, tá? Então, pensa que H é um subgrafo de G, beleza? O complemento de H em G, isso aqui é o que eu estou definindo para vocês, tá? Primeiro, a gente denota isso por H barra de G, tá? É o subgrafo G menos E de H. Ou seja, você tem H, que é um subgrafo. Aí, você olha todas as arestas que estão em G, mas não estão em H. Ok? O grafo que tem as arestas de G e não tem as arestas de H é justamente o H complementar. Beleza? H complementar em relação a G, certo? Ou melhor dizendo, complemento de H em G. Entenderam isso? Entenderam, gente? Pode até voltar aqui o exemplo. Se você considera H como sendo, por exemplo, esse triângulo daqui, tá? O H complementar tem todos os vértices do grafo, né? E o seu conjunto de arestas é justamente os que estão no grafo e não estão em H. Então, tem todas essas arestas aqui, menos a desse triângulo aqui. Beleza? Então, isso é o complemento de H em G. Tá. Então, a gente vai definir agora um complemento especial aí, tá? Então, se G é conexo e T é uma árvore geradora de G, então, de novo aqui, a árvore geradora, né? A gente sabe que todo grafo possui uma árvore geradora. Isso é algo que a gente viu bem diretão lá no final da aula de quinta-feira, a gente viu isso. Dado que G é conexo, né? Então, se G é conexo, tem uma árvore geradora. Então, seja T uma árvore geradora de G, a gente chama, então, esse complemento de T em G de coárvore, tá? Entenderam? Então, você pega a T, que é uma árvore geradora. Aí você vai, considera nesse novo grafo, nesse T barra aí, no mesmo conjunto de vértices, todas as arestas que estão em G, mas não estão na árvore. Entenderam? Respondam aí, gente. Eu estou digerindo, professor. Tá, desculpa que eu não fiz nenhum exemplo, não. Mas vamos voltar aqui, a gente tenta olhar isso aqui nesse exemplo. Vou botar aqui sem as cores para ajudar a gente. Então, vamos montar uma árvore geradora aqui desse gráfico. Colocar em verde, tá? A árvore geradora. Então, a árvore geradora não é uma coisa qualquer, só tem que ser uma árvore, tem que ter todos os vértices, né? Fazer um pouquinho diferente, vou botar esse cara para cá.
Concordam que isso aqui em azul é uma árvore geradora? Primeiro, tem que ser conexo, tem que ter todos os vértices, e mais o quê? Não tem que ter ciclo. Certo? Isso em verde é uma árvore geradora do grafo cinza aí. Ok com isso? Beleza. Tá. Então, qual é a coárvore em relação a essa árvore? É tudo que sobrou. Então, colocar aqui... Nem preciso colocar, né? É o que está em cinza, tá? Então, é o grafo que vai ter esse vértice, essa aresta, esse vértice isolado, essa aresta aqui com esse vértice, indo para cá, esse vértice para cá, para cá. Tá? A gente pode até desenhar aqui. Então, eu não vou botar em verde não, porque tá em rosa. Então, é o F. Ah, vai dar muito trabalho desenhar isso aqui, gente. Foi mal, não vou desenhar não. Mas eu vou botar em rosa aqui. Então, é esse cara. Aí você tem essa aresta aqui, esse cara aqui. Aí você tem isso daqui para cá, isso aqui para cá. Ah, tá de sacanagem. Cadê? Ué? Vocês entenderam, gente? Entendi. Aqui vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui para cá, para cá. É o que sobrou. Repara que são vários componentes conexos aqui, né? Isso que eu ia perguntar. A coárvore não é uma árvore, né? Exatamente. Repara que esse termo co-árvore, ele só aparece por conta de ter vindo de uma árvore, né? É ser complemento de uma árvore num grafo. Entendeu? É o complemento de árvore, não, isso não implica ser uma árvore. Se vocês forem olhar a literatura que tem sobre isso, por exemplo, o Bond and Murty chama de Bond and Murty. O Bond e Murty, é difícil falar dois nomes em inglês e um português dentro dele. Eles falam co-tree. Mas se você for buscar literatura, a gente usa em muita pesquisa acadêmica, quando a gente trabalha em grafos, o termo co-tree significa uma árvore muito especial numa classe de grafos muito especial. Então, existe de fato essa confusão, ou seja, esse mesmo nome para duas coisas diferentes na literatura de grafos, tá? Então, aqui eu estou tentando deixar bem claro, né, o que eu estou me referindo a co-tree aqui, ou a co-árvore aqui. Mas se vocês forem olhar a literatura, por exemplo, de cografo, existe lá a sua representação de cografos em co-trees. Não sei se vocês já estudaram problemas em grafos de modo específico, mas isso pode aparecer muito lá, tá? Mas são coisas distintas, apesar de receberem o mesmo nome. Legal? Mas beleza. Olhando aqui nesse nosso contexto, ficou claro, então, o que é uma co-tree, o que é uma coárvore? É dado uma árvore geradora, você vai considerar o complemento dessa árvore geradora em G. Certo? Beleza, né? Então, vamos lá. Espera aí que tem... E aí a gente tem esse teorema, tá? Vamos tentar digerir ele. Então, você já tem uma árvore geradora de um grafo conexo G e é uma aresta da árvore, tá? Bom, aí a gente tem duas coisas que ocorrem. A primeira é que a coárvore, T barra, né, não contém ligação de G, tá? E depois é que, se você pegar a coárvore e se você adicionar essa aresta ali, repara que essa aresta é uma aresta que está na árvore, então ela tem exatamente uma ligação.
tá? Então, basicamente é o quê? Se você... Cadê o desenho? Tá aqui. Se você olha essas arestas em roxo, né? Nesse conjunto em roxo aí, você não tem um bonde, tá? E outra, a segunda propriedade, é se você adicionar uma aresta aí, repara que a aresta seria uma aresta da árvore, né? Então, sei lá, essa aresta aqui, por exemplo, aí sim você vai ter um único bonde, tá? O bonde é em G, tá? Então vamos voltar um pouquinho. O que está em verde é o quê? É uma árvore geradora de G. E João saiu. Então, o que está em verde é uma árvore geradora de G, tá? O que está em roxo é a coárvore, tá? A coárvore em relação ao que está em verde, né? É o complemento da árvore G. É o complemento da árvore T, certo? Aí o teorema diz duas coisas. A primeira é que essa coárvore, ou seja, o que está em roxo, não contém nenhum bonde de G. Entenderam o que isso quer dizer? É que não existe um subconjunto de arestas em roxo, de modo que esse subconjunto em roxo forme uma ligação em G. Se vocês forem olhar, por exemplo, ó, essa aresta em roxo, essa aresta em roxo, essa aresta em roxo, é um bonde em G? Não é nenhum corte, né? Entenderam, gente? Falem que não, pelo menos. Então, deu para entender, porque a gente tem que ficar lembrando os conceitos, ligação, aí volta, aí, mas deu para entender. Eu concordo que seja bem indigesto um pouco, porque aqui são vários termos que se aparecem no mesmo enunciado, né? Então, primeiro, é a questão do que significa ser a coárvore em relação à árvore geradora, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui é meio que uma decomposição em duas coisas esse grafo. Você está meio que decompondo esse grafo em verdes e roxos, ou rosas aqui, né? Verdes e rosas aqui, tá? E aí, o que está em verde é da árvore. O que está em roxo, em rosa, é do complemento da árvore, é da cotree, tá? E aí, o que o teorema está dizendo é que, olhando somente para as arestas em roxo, ela não contém subconjuntos dela, de modo que seja uma ligação de G. E outra coisa é que se você... Tá, beleza. Dado que isso aí está correto, a gente vai provar isso depois, né? O segundo resultado é que se você olha essas arestas em roxo, em rosa, se você adiciona uma aresta ali,
nesse conjunto roxo seu, se você passa a considerar uma aresta ali desse seu conjunto, nesse seu conjunto, agora sim, você tem um subconjunto de arestas ali naquele grafo, que são roxos. Dentro dele, tem um subconjunto ainda menor, que forma uma ligação, DG. E aí, se você for olhar aqui, se você adicionasse uma aresta em roxo, por exemplo, essa, isso daqui define para a gente um bonde. Repara que essa aresta e essa aresta é um bonde de G. Entenderam? Repara que ainda nem comecei a demonstração, eu só estou aqui lendo melhor com vocês o enunciado. Comenta aí, gente. Quer que eu ponha lá de novo no enunciado? Vou pôr de novo lá no enunciado. Espera que eu vou acender a luz. Vou ver se tem mais café também, pera aí. Voltei. E aí, gente, fala aí, tô esperando vocês falarem. Acho que eu tenho uma pergunta melhor. Quem não entendeu nada nessa parte aqui? A sua internet está ruim, né? Aí, eu tô um pouco viajando, mas aí depois eu vou assistir a gravação. Agora melhorou um pouco. Tá, tudo bem.
Tá, vamos lá, Arnaldo, Luiz, Bianca, Edmundo, Anderson, Nayana, Gabriel, Paola. Beleza. Fala, Arnaldo. Entendeu? Entendi, professor. Eu preciso também depois repassar, que aí eu fico olhando os conceitos e construindo junto. Mas deu para entender, sim. Eu tô nessa também. Mas tá dando pra entender. Né? Vamos lá. Então, só vou voltar rapidinho para o enunciado, para depois a gente ir para a demonstração, tá? Mas, olha, o que tem que entender aqui? T é a árvore geradora, T barra é o complemento da árvore em G. É a cotree, tá? E aí, a primeira afirmação que está dizendo é que nessa cotree não tem um subconjunto de arestas dela que seja uma ligação de G. Tá? Então, não existe aqui. Esquece essa aresta roxa, que eu coloquei depois. Então, não existe aqui um subconjunto de arestas roxo que forme para a gente uma cotree. Uma cotree não. Que forme para a gente um bonde. Um bonde em G. Tá? Então, não existe aqui uma remoção de arestas em roxo, que você escolha aqui, que vá fazer ter uma ligação de G. Tá? Esse é o primeiro resultado. O segundo é que, se você adicionar uma aresta que pertença a essa árvore, aí sim você vai passar a ter um bonde. Por exemplo, aqui você adicionou, e aí você tem que esse trio você satisfez agora ser um bonde, tá? Por exemplo, porque essas três arestas aqui é um corte de aresta, e além disso, você é minimal. Isso aqui é minimal. Se você considerar uma aresta agora que não pertence ao corte, você não desconectou mais o grafo, tá? Não criou um corte. Então vamos lá. Espero que vocês tenham entendido aqui o enunciado. Por que eu estou forçando bastante a barra em relação a esse enunciado aqui? É porque a demonstração ela é um pouco direto ao ponto, tá? Então, eu não tenho muito o que falar além do que já está escrito nos slides que vai aparecer aqui. Então, por isso que eu estou querendo fazer que vocês entendam bem o enunciado disso, porque a demonstração é bem consequência desse entendimento do enunciado bem direto, tá? Então, vamos para o primeiro ponto. Tá. Então, pega B sendo uma ligação de G, tá? A gente sabe que a ligação é um corte, ou seja, vai desconectar o grafo, certo? Então, G menos essa ligação B não é conexo, tá? Se G menos B não é conexo, então isso aí que sobrou não é uma árvore geradora. Não tem nenhuma árvore geradora, porque a árvore geradora ela necessariamente deveria ser de um subconjunto, é um subconjunto conexo, certo? Entenderam isso? Isso aqui basicamente já termina essa primeira parte. Então, como B é o complemento de G menos B, e G menos B não é uma árvore geradora, não tem uma árvore geradora, então é porque B não está contido em nenhum complemento de T. Isso aqui já acabou a primeira parte.
E aí, o que vocês têm a falar sobre isso? Então, o que a gente quis provar aqui, né? É que o complemento de T não tem nenhum bonde de G. Então, como é que a gente provou isso? Pegou um bonde de G, tá? Pegou o bonde de G. Então, se o bonde estivesse contido em alguma cotree, o que a gente ia ter? O que a gente ia ter é que não teria uma árvore geradora. Ih, gente, vocês não estão entendendo nada, hein? Tá ninguém falando nada? Estamos tentando, professor. Tá. Então, olha só, eu acho que até o melhor, eu tive uma ideia aqui. Eu acho que vai ser meio, assim, eu vou ficar falando da demonstração e vocês, não sei se vocês vão entender. Eu vou continuar a demonstração aqui, tá? Mas não tem muito o que falar, além do que já está escrito aqui. De fato, é uma consequência bem direta do bem entendimento em relação a essas notações, essas definições. Então, a minha proposta é a seguinte. Eu vou concluir essa demonstração, mas como eu estou vendo que não estão perguntando, não estão argumentando junto comigo e tal, como geralmente vocês fazem, então, o ideal vai ser o quê? Eu vou parar, e aí na quinta-feira a gente volta nela e vocês estudem com bastante atenção essa parte aqui. Acho que é o melhor. Vocês concordam com isso? Pode ser. Aí vocês leem direitinho o que está aqui e veem a demonstração direitinho do que está aqui. E aí a gente conversa sobre essa demonstração na quinta-feira e rever com calma essa parte, porque de fato ela é um pouquinho indigesta, porque tem várias notações, várias definições novas aparecendo aqui, tá? Então, acho que é melhor que vocês vejam com atenção e a gente conversa sobre isso aqui na quinta. E aí a gente dá continuidade aos demais detalhes. Se bem que a parte que vem depois, ela também nem usa aqui. A gente não usa essa demonstração aqui depois. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí já entra sobre conectividade de grafo. Tá? Então, eu só vou terminar aqui esse segundo argumento, mas aí talvez vocês não tenham muito o que falar, né? E aí a gente... Ou eu dou continuidade ao que está aqui, para poder a gente avançar um pouquinho, ou porque são vários exemplos que vão aparecer, ou eu encerro e aí a gente dá continuidade na aula que vem. Tá legal? Vamos ver quando eu acabar isso aqui. Tá? Então, a primeira parte da demonstração foi justamente essa, destacar que não existe dentro do conjunto roxo um subconjunto dele que vá ser uma ligação do grafo G. Certo? E aí, de novo, como foi essa demonstração falando bem rapidinho, você pegou uma ligação de G, certo? Então, o complemento de G, que aliás, o complemento de B em G, não é conexo, então não tem uma árvore geradora ali. Certo? Repara que a gente estava pensando que o argumento é que, justamente, na cotree, não tem uma árvore geradora. E justamente em G menos B não tem uma árvore geradora. Então isso aqui que é o suficiente para a gente argumentar que na cotree não tem bonde de G. Tá? O segundo é que se você adicionar uma aresta na cotree que você tem, você vai ter criado um bonde ali. Tá? Então, é um corte de arestas B em G, que é minimal. Então, aliás, perdão, seja G o conjunto de vértices de uma das duas componentes conexas de T menos E.
a gente sabe que existe esse conjunto de vértices S associado ao T com a remoção dessa aresta, porque T é uma árvore geradora. Então, T é uma árvore geradora. Cada aresta ali é uma ponte. Isso é algo que a gente viu da aula passada. Da aula passada, a gente sabe que cada aresta de uma árvore é uma ponte. Então, você pensa nos vértices que precisam passar por essa aresta para continuar a árvore, para fazer o caminho para a árvore. Então, quando você remove uma aresta da árvore, você tem duas componentes conexas. Tá? Então, você tem os vértices de uma componente conexa, é o S, e o que restou é o S barra. Certo? A consequência disso é que esse corte que é feito em G, agora pensando o S em G, é minimal. Então, é o seguinte, pensa em T, é aquela árvore geradora de G, tá? Pega uma aresta que está nessa árvore, remove ela. Removeu ela, você tem duas componentes conexas em T, tá? Agora, beleza. Você considera um conjunto de vértices aí, que seja dessa componente conexa que sobrou de T, como sendo o seu conjunto S para o seu corte de arestas S barra, em G, tá? Então, você tem uma árvore geradora e você tem aqui um conjunto S, seu conjunto S barra, em G, isso aqui forma um corte de arestas. Aí, a consequência disso é que esse corte é minimal. Ou seja, se você tem uma aresta aqui, que está de S para S barra, mas que você remove ela do seu conjunto S, ou seja, o vértice que está aqui passa para o outro lado, de modo que você deixou de ter aqui, você ainda mantém um corte, isso deixou de ser um corte, porque se você passou o vértice que está aqui para o outro lado, implica que esse cara aqui, ele é vizinho ao pessoal que está aqui em cima, ao pessoal do S aqui. Então, você passou para cá, é porque as arestas que estão dele aqui, para os vértices dessa componente conexa dela em T, elas deveriam estar no corte, mas elas não estão no corte. Então, por isso que o que você já tem aqui associado às arestas que transversam aqui o S por S barra, forma um corte minimal, então é um bonde. É uma ligação. Que basicamente o que eu falei é o que está escrito aqui. Então, dado que B, ele tem o quê? O B, ele é um bonde de G, tá? B é um bonde de G. Na cotree, você tem todas as arestas que atravessam de S para S barra, exceto E. Exceto essa aresta E, porque ela pertencia à árvore. Então, você tem um S complementar, você tem a árvore geradora de G. Eu acabei de mencionar, acabei de argumentar que justamente esse conjunto de arestas aqui de S para S barra define para a gente uma ligação. Tá? Em T complementar, você tem todas as arestas de S para S barra, exceto a aresta E. Porque T complementar é justamente as arestas que estão na árvore, perdão, que estão no grafo, mas que não estão na árvore. A única aresta que está na árvore é a aresta E. As demais estão no grafo. Então, esse conjunto aqui, T barra mais E,
contém essa ligação. Isso implica que para qualquer aresta que está nessa ligação aqui, então se você pegar a árvore geradora que você tinha, tirou essa aresta E, colocou alguma outra aresta que está no bonde, gerou uma outra árvore geradora. Tá? Porque se você for raciocinar um pouco do que eu estou dizendo, isso aqui você tem S, e aqui você tem S barra. Aqui você tinha uma aresta E. Essa aqui é a aresta E. O primeiro argumento foi destacar que, de fato, em G, que é em G, você tem que essas arestas que atravessam de S para S barra, que aqui tem um monte de aresta, pode ter um monte de aresta, isso daqui é uma ligação. Isso foi o que eu acabei de argumentar. Tá? Então, com isso, você tem que... Deixa eu botar de outra cor. Então, com isso, você tem que as arestas amarelas com a aresta roxa é justamente isso daqui. E isso, sim, forma uma ligação de G. E o porquê isso foi aquilo que eu mencionei. Se não fosse, é porque haveria um vértice que está aqui, em S, ele deveria estar em S barra. E com isso, as arestas que atravessam daqui para cá não estariam pertencentes ao corte. Mas isso não é possível, porque se tiver algum vértice aqui que venha para cá, como isso daqui é conexo, existe alguma outra aresta aqui que quando você pegou um extremo e jogou para cá, o outro extremo ficou aqui, mas ela deveria estar no corte, mas ela não está no corte. Então não existe um subconjunto aqui menor do que esse verde, amarelo, roxo, de modo a ser um corte. Então isso daqui é uma ligação. Então, isso daqui que é uma ligação que eu estou dizendo, são as amarelas com a roxa. É uma ligação. Tá? Então, se você trocar essa aresta roxa por alguma outra aresta amarela daqui, você vai continuar tendo uma árvore geradora, porque esse pedaço aqui é uma árvore. Esse pedaço aqui é uma árvore. Isso tudo aqui era uma árvore quando você tinha a aresta E. Mas se você trocar ela por outra aresta daqui, você vai continuar tendo uma aresta, uma árvore. A árvore geradora em relação a G. Então, isso aqui implica que não existe outra ligação em G. Tá? Então, a ligação necessariamente está contida aqui dentro desse pedaço amarelo mais roxo. Eu ia perguntar se beleza, mas eu acho que não está muito beleza com vocês. Né? Mas esse é o argumento que conclui, então, que se você tem uma cotree, se você adiciona uma aresta que está no grafo, ou seja, que está na árvore geradora, né, porque é o que sobrou da cotree, mas que não está, né, na cotree, então você passou a criar um bonde ali, no grafo G. Fala, Ronaldo. Só para eu concluir aqui, o raciocínio, se você tira a aresta da árvore, ela já vai para a coárvore automaticamente, né? Isso. E esse Bzinho que pertence à ligação, no caso, né? Uhum. Ele vai depender dessa aresta. Por exemplo, para cada aresta que você retirou, vai ter um B diferente, um Bzinho diferente. Para cada aresta E, vai ter um outro B que você pode pôr ali. Agora, nesse argumento, eu não estou sabendo enxergar ou te dizer exatamente se é uma outra aresta associada exatamente um E para um B. A princípio, nesse argumento, parece que qualquer um que você tirou, colocou,
você vai manter a sua árvore. Concorda com isso? É isso que eu estava tentando entender essa parte do Bzinho, se ele é único ou se existe uma relação de cada época Não, no é B. para qualquer. Para qualquer. Beleza, então. É porque é tudo e vindo de S para S barra. Então, essa aresta E, ela tinha um papel de fazer essa ligação, né, esse caminho dos vértices daqui para cá. Deveria passar necessariamente por E. Agora, se você tirou o E, colocou alguma outra aresta que está também atravessando aqui, alguma outra qualquer, você passou a ter um caminho, que ao invés de você vir por aqui para atravessar, você tem que vir daqui para cá para você poder atravessar. Então, é uma outra qualquer. Beleza, então. Uhum. Então, gente, basicamente é isso. Tá? É melhor encerrar por aqui, porque já o que vai vir depois, a gente vai avaliar a conectividade, os parâmetros e tudo mais. E não vou entrar aí nesse assunto aqui agora com vocês, não. Então, acho que foi bom a gente parar por aqui, porque é justamente onde aparecem mais definições, essa demonstraçãozinha aqui meio indigesta. Porque é entender de fato aqui, para entender o argumento, é ter claro o que é uma ligação, o que é um corte, o que é uma cotree, o que é essa substituição, o que é essa adição na cotree, agrega no grafo. Então, são muitas coisas aqui que eu concordo que são ditas numa mesma demonstração. Mas o que eu falei é justamente o argumento que prova isso. E aí a gente faz isso, tá? Vocês estudem isso que eu acabei de falar para vocês até aqui, até esse momento. Então, entendam bem aqui essa demonstração. Na quinta-feira, a minha ideia é dar continuidade e começar, então, daqui. Mas, se tiver ficado dúvida, eu volto aqui e eu tiro a dúvida de vocês em relação a essa parte. Tá bem assim? Beleza. É melhor do que eu ficar começando coisas Beleza. novas e falando e deixar dúvidas acumuladas aí. Tá legal? Professor, esse aí é qual capítulo do livro? É o capítulo 3, eu acho. 2 ainda estou no capítulo 2. É o capítulo que fala sobre árvores. O próximo capítulo é sobre conectividade, que é justamente o que vai vir aqui a seguir. Então, esse teorema, que eu posso até falar o número dele, é o teorema... Cadê ele? Está no finalzinho do capítulo. Ah, eu perdi dele? Cadê ele? Teorema 2.6. Tá? No PDF é a página 37. Tá legal? Então a gente faz isso. Beleza? Aí quinta-feira a gente vê não só essas dúvidas de vocês, mas tudo isso aqui. Tem bastante coisa, mas demonstração tem uma que é muito diretona, mas tem muito exemplo, e aqui o que seria para a aula que vem vai ser o conteúdo de fato na aula que vem. Vou querer provar isso para vocês, que não é grande, não é muito problemática essa demonstração, não. É longa, não é problemática, mas é longa, tá? Então, estudem com atenção. Eu vou até postar logo os slides de todo esse conteúdo. Se vocês quiserem adiantar, se estiverem com tempo, vocês adiantam, vão entendendo que já está aqui, o que vai estar aqui, tá? Mas é uma série de exemplos que a gente vai discutir aqui sobre conectividade, tá? Mas o principal que vocês têm que ver, que eu espero que vocês vejam, é essa demonstração aqui. Tá legal? Show de bola. Então tá. Vou encerrar a apresentação. Beleza. Vou encerrar a gravação. Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Então, beleza, professor. Legal. Então tá. É por aí, tem que dar uma revisada e estudar com calma até quinta-feira. Isso, estuda aí Aí depois direitinho. pegar o... Tá. Assim que estiver disponível aqui, eu vou postar lá no YouTube, tá? Aí vocês veem lá. Revejam lá. Legal? Deixa eu Beleza. encerrar aqui então a gravação.